um pouquinho não, né? Vendo expressão gênica. Já que a gente já está nessa parte de ácido nucleico, a gente pega logo a expressão gênica e dá uma olhada de como é e como funciona essa expressão gênica, tá? Então vamos lá, deixa eu vir aqui para vocês, tá? Então a gente tinha falado, né? Isso aqui vocês viram na aula passada, tá? Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas formadas por sequência de nucleotídeos. Isso aqui a gente viu na aula passada. Especializado no armazenamento da transmissão do uso, deixa eu só pegar meu caneta aqui, no uso na informação genética. Ou seja, se a gente está trabalhando com informação genética, transmissão de característica, armazenamento de característica, automaticamente a gente se liga a duas moléculas. Né? E quais tipos de moléculas são? São essas duas aqui que a gente já conhece, o DNA e o RNA. Tá? Então essas duas moléculas que vocês estão vendo aí são dois tipos de ácidos nucleicos. Tá? E aí, cada ácido nucleico desse tem sua característica. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, né, e isso aí já é uma coisa bem corriqueira e batida, falou de ácido nucleico, a gente está trabalhando com duas moléculas que levam informação genética, que armazena informação genética, que transmite informação genética, que é o DNA e o RNA. Tá? Quando a gente pensa na composição química, a gente viu também isso, né? Os ácidos nucleicos são compostos por monômeros. O que seria monômero, gente? Seriam partes separadas, ou seja, se eu estou pensando em um ácido nucleico, eu estou pensando, né, em partes. Quais seriam essas partes? As partes seriam um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, são monômeros. Quando eu junto esses monômeros, né, eu formo o que eu chamo de nucleotídeo. Ou seja, quando eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, né, eu estou juntando, formando os nucleotídeos. Ou seja, eu teria aqui três monômeros, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Pensando na coisa separada. Eu tinha dito para vocês que as questões elas viriam basicamente como se tivesse isso aqui, tá? Esse desenhozinho aqui. E não muda, tá? Pode ser um vestibular em Harvard que vai cair essa merda. Se for cair uma questão de ácido nucleico e se for desse estilo, ele vai colocar esses mesmos quadradinhos aqui, essa mesma esfera, essa mesma pentose aqui. O desenho vai ser o mesmo, tá? Não vai mudar. Então, isso facilita na hora de vocês olharem na prova, porque quando você olhou, você já sabe que está se tratando de um ácido nucleico. Se vai perguntar do monômero que é o fosfato, se vai perguntar do monômero que é a pentose, se vai perguntar do monômero que é a base nitrogenada, isso aí não convém, mas o desenho, se vier, vai ser esse aqui, independente. Tá? Então, quando a gente trabalha com ácidos nucleicos, ele é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Tá? Isso aí, quando eu tenho esses três, eu formo o que eu chamo de nucleotídeo. Tá? Então, existe esse negócio aí que é o nucleotídeo. Olha só, os ácidos nucleicos, gente, eles se unem através de uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. Tá? O que seria uma ligação fosfodiéster? Seria uma ligação de a gente não tem um fosfato aqui, seria a ligação de dois fosfato com álcool, tá? E aí formariam essas milhares de cadeias, ou seja, se vocês ouvirem perguntar qual é o tipo de ligação, né, que está unindo os nucleotídeos, seria a ligação fosfodiéster. Onde é que fica essa ligação? Essa ligação ela fica aqui nas laterais, onde eu estou passando aqui, ó, a linha vermelha, as ligações ficam aqui. Ah, por que essas ligações têm que ficar aí? Porque aí é que está o fosfato. Então, estou juntando fosfato, ó, dois fosfatos, e aí eu formo essa ligação que eu chamo de ligação fosfodiéster, tá? Junto com o álcool. O que acontece? O que vocês não podem esquecer disso? Às vezes vocês podem confundir e achar que é uma ligação fosfodiéster também quando eu estou juntando as bases nitrogenadas. Não. Quando eu estiver falando de junção de base nitrogenada, que é tipo guanina com citosina, timina com adenina, eu estou falando de pontos de hidrogênio. Ou seja, as ligações que estão aqui no meio são pontos de hidrogênio. Tá? Essas ligações aqui são pontos de hidrogênio. Ligações que formam como se fosse a capa, né? A capa da molécula, que é essa parte lateral aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa aqui já é as ligações do tipo fosfodiéster, tá? E aí a gente tem
na formação, né, 5 bases nitrogenadas. A gente tem a citosina, timina, uracila, adenina e guanina. Isso é muito batidão, né? É porque sempre perguntam dessas bases nitrogenadas na escola, tal. E aí vocês já sabem que, eu acho, né? Já sabem que a molécula de DNA, ela não tem uracila. Então a molécula de DNA, ela vai ter adenina, timina, guanina e citosina. Quando eu trabalho com a molécula de RNA, eu vou ter adenina, uracila, guanina e citosina. Ou seja, se tratando da molécula de DNA, a timina, né, está presente. Na de RNA, a uracila está presente. Então, eu não tenho uracila no DNA, tá? Então, essas são 5 tipos de bases nitrogenadas, ou seja, né, só existem, como vocês podem ver aqui no quadradinho, podemos verificar que timina está presente no DNA e uracila somente no RNA, tá? Então, é uma coisa bem corriqueira e batida. E aí, velho, a gente divide essas bases nitrogenadas em 2 tipos, gente. A gente tem as bases nitrogenadas pirimídicas e as bases nitrogenadas púricas, tá? As bases nitrogenadas pirimídicas, elas contêm na sua estrutura molecular um anel benzeno, tá? Esse anel benzeno aqui, ó, um anel benzeno, tá? Então, citosina, timina e uracila, elas têm esse único anel benzeno aqui. Beleza? Quando a gente trata de bases púricas, a gente já encontra 2 anéis benzeno, ó, com 2 anéis benzenos. E quais são as púricas? Né? As púricas seria a adenina e guanina. Então, as bases púricas, ela tem essa molécula, essa estrutura, na verdade, molecular extra, né? Que é justamente esses 2 anéis. Então, as pirimídicas, um anel, as púricas, 2 anéis, tá? Por isso que elas são tão diferentes, claro, que além da composição química. Tá? Então, há essa divisão de bases púricas e bases pirimídicas. Essa divisão aí, por mais que seja uma coisa que não vai, é idiota, né? Mas cai, tá? É bem perguntado, às vezes caem questões perguntando de bases pirimídicas, bases púricas. Então, vocês têm que saber quais são as pirimídicas e quais são as púricas. As pirimídicas a gente chama de CUT, né? Então, a famosa CUT é as pirimídicas. CUT, tá? CUT, citosina, uracila e timina. E as púricas, né? Púricas são as adeninas e as guaninas, tá? Todas as adeninas e guaninas, elas são púricas. Beleza? Deixa eu voltar lá. Aqui. Tem dúvida até aí? Dúvidas? De boa? Tranquilo, né? Tá. Então, beleza. Vai indo. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, existe essa parada das ligações das bases nitrogenadas. A gente passou lá pelo fosfato, não sei se vocês conseguiram acompanhar até aqui pelo slide, ó, se você acompanhar pelo slide, a gente passou, né, viu o fosfato, que é essa etapa aqui. O fosfato não tem muito o que falar, só as ligações dele, que, né, que eram justamente as ligações fosfodiéster, então tem que saber que essas ligações aqui são fosfodiéster. A gente passou, né, viu lá na verdade, a gente viu também qual é a pentose que tem aqui, né? A pentose é o açúcar, você já sabe que a pentose do RNA é a ribose, isso aí já está na cara, porque a gente viu isso também lá na parte de bioquímica, né? E vocês já sabem que o açúcar que está aqui, que é essa pentose, é uma desoxirribose. Isso aí já está meio que na cara, né? Desox. Então eu tenho a ribose e a desoxirribose. Só aí a gente entrou, né, só para falar de bases nitrogenadas, ou seja, a gente vai falar de bases nitrogenadas até o fim. Então, quando eu junto essas bases nitrogenadas, gente, que é justamente juntar a timina com a adenina, a guanina com a citosina, eu vou ter o que eu chamo de ligações de ponte de hidrogênio. Então, as ligações de ponte de hidrogênio, elas ficam exatamente aqui no meio, onde vocês estão vendo, ó, tá? Essas aqui são as ligações de ponte de hidrogênio, tá? Entendam. Tem,
tem ligações que vão ter 3 pontos de hidrogênio e tem ligações que vão ter 2 pontos de hidrogênio. Ou seja, as ligações G com C ou C com G, tanto faz, elas vão ter 3 pontos de hidrogênio. Por ter 3 pontos de hidrogênio, automaticamente é uma ligação mais forte do que uma ligação A com T ou T com A, tanto faz. Porque a ligação A com T ou T com A, elas só vão ter exatamente 2 pontes de hidrogênio. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? A com T, ou se fosse T com A, o inverso disso aqui, teria também 2 ligações de hidrogênio, é uma ligação mais fraca. Se você está falando de C com G ou G com C, né? A gente está trabalhando aí com ligações que formam 3 ligações de hidrogênio, ou seja, é uma ligação mais forte do que aquela ligação que a gente viu anteriormente, tá? E aí, ó, continuando, né? Como no RNA, né? O RNA não possui timina, a adenina ligará sempre a uracila. Entendam isso aqui. Por que o do ligar, né? Se a gente parar para pensar, a molécula de RNA ela não tem uma dupla hélice. Ela é uma fita única, a molécula de RNA, ou seja, a molécula de RNA é assim, tá? Dividida em tríades, né? Assim, de 3 em 3, tá? Aí você fala, pô, como é que ela vai se ligar então? Vai se ligar no momento que a gente vai fazendo a expressão gênica. Ela se liga, mas ela sai, ela não fica como se fosse uma molécula de DNA. A molécula de DNA ela é fixa, ela vai estar assim fixa, né? Vai estar desse jeito aqui fixa. A molécula de RNA não, ela se liga em algum momento, só que ela já sai, porque ela é uma molécula totalmente distinta nesse formato da molécula de DNA. Então a RNA seria uma fita única aqui, né, que vocês vão ver daqui a pouco, e o DNA uma dupla hélice. Claro que ficou horrível esse desenho aqui, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, as ligações de ponto de hidrogênio pode ser de 2 ou 3, G com C é 3, E com A, ou A com T, ou C com G, ou A com T é 2, e C com G ou G com C 3. Então, se a gente for analisar essa imagem aqui agora, visto tudo que a gente já viu, vocês sabem que isso aqui, ó, que está mostrando no desenho, é a pentose. Pentose. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é a ligação fosfodiéster. A ligação fosfodiéster. Isso aqui que está no meio agora, ó, são as bases nitrogenadas. Bases, né? O A com T e o C com G. Isso que está pontilhado, em todos que tem esse pontilhadozinho, é as ligações ponte P de hidrogênio. A gente consegue destrinchar a molécula de DNA toda, né, só olhando esses elementos aí. E se fosse para pensar na molécula de RNA, a molécula de RNA seria basicamente a mesma coisa. Isso aqui, né, onde está essa linha, seria justamente as ligações fosfodiéster, tá? Aqui A, C, né, U. Então isso aqui é onde está A, C, U aqui, seria justamente essa etapa aqui com as bases. Tá? Aí eu teria que nessa parte aqui eu teria aqui minhas ligações, né? Seria quase a mesma coisa praticamente, tá? Então a estrutura da molécula é essa aqui, você já consegue destrinchar a molécula toda. Então quando eu olho falando de pentose, né? Falando lá do açúcar, o RNA ele tem presente o que a gente chama de ribose, tá? Só o que muda, gente, o que muda na molécula é que na ribose eu tenho nessa posição aqui uma hidroxila, tá? Que é o OH. Eu tenho hidroxila. Na desoxirribose o que muda não é a quantidade, não é a hidroxila. Eu só vou ter o hidrogênio. Ou seja, quando eu olho a molécula de RNA, falando da ribose, né, quando eu olho a molécula quando eu olho o açúcar da molécula de RNA, que é a ribose, na verdade, eu vou ter duas hidroxilas, tá? Quando eu olho a molécula de
DNA, eu vou ter uma hidroxila nessa posição aqui e um hidrogênio em vez de ser uma hidroxila nessa posição aqui, tá? Então isso é que modifica. Se a gente for contar a quantidade de hidroxilas de uma ribose, a gente vai ter uma, duas, três. Se a gente for contar a quantidade de hidroxilas de uma desoxirribose, a gente vai ter uma, duas hidroxilas, tá? Então essa é o que muda, é basicamente isso. Mas não pergunta normalmente se tem uma hidroxila, se tem mais que uma hidroxila, se tem menos, se tem pouca, se tem... Não vai te perguntar isso. Ele vai lhe perguntar se... Vai perguntar aqui qual é o açúcar do RNA e qual é o açúcar do DNA. Ou seja, tem que saber que é uma ribose, tem que saber que é uma desoxirribose. Se tratando de uma molécula de RNA, né, essa molécula tem sua característica própria, né, diferente do DNA também. Então, no RNA, vocês estão vendo pelo desenho aqui que ele é um ácido nucleico de fita única. Ó. Ele é um ácido nucleico de fita única, então vocês estão vendo que só tem uma fita. E por ser uma fita, a gente chama isso de fita simples. Tá? Não é aquela fita transversa que faz assim como no DNA. Beleza? Ela tem uma fita simples. Fita simples. Onde é que eu produzo essa fita? Eu vou produzir essa fita no núcleo da célula, tá? E aí você vai produzir essa fita no núcleo da célula fazendo um processo de transcrição. Esse processo de transcrição vocês vão ver daqui a pouco como é feito, tá? Então no núcleo da célula eu produzo o RNA, tá? A partir de um fenômeno que a gente chama de transcrição, formando essa estrutura aí que é uma molécula de fita simples e única, tá? Ribose, né, é o açúcar que a gente tem nessa molécula. As bases nitrogenadas dessa molécula são uracila, que a gente já viu, adenina, guanina e citosina, tá? E a gente tem também o fosfato lá presente. Nada muito diferente da molécula de DNA, né? Só o açúcar e a base nitrogenada, além da característica da fita simples também. E aí a gente tem três tipos de RNA, tá? O RNA que a gente chama de RNA mensageiro, o RNA que a gente chama de transportador e o RNA que a gente chama de ribossômico. O RNA mensageiro, ele vai levar o código genético, tá? Então ele leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde ocorrerá a tradução. Ou seja, toda vez que se fala de RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai estar o código, tá? Então o código está com o RNA mensageiro, tá? E esse RNA mensageiro é que vai levar, né, a informação para que esse RNA transportador venha. Ou seja, se o RNA mensageiro tem um códon, né, ou código, o RNA transportador vai ter o anticódon, tá? Anticódon, ou seja, o RNA transportador tem um contracódon, tá? A gente chama de anticódon. Ele vai ter um contracódon. Então, o RNA transportador, além de trazer aminoácidos, ele é chamado também de anticódon, tá? Ele tem essa função de anticódon. RNA mensageiro códon, RNA transportador anticódon, RNA mensageiro carrega a mensagem, né? O nome dele já diz. RNA transportador, além de ter um anticódon, ele traz também os aminoácidos para formar proteína. Entendo, como disse para vocês, lá na primeira aula, existe um macete da biologia que a gente diz, né? Um dogma, na verdade, é proteína. Na verdade, não é nem proteína aqui, né? Primeiro vem lá uma estrutura. Deixa eu só apagar aqui, tá? Rapidão. Ficar melhor. Tá. Então, eu tenho aminoácido, beleza? Amino. Depois eu tenho proteína formando. Depois de proteína formado, eu tenho RNA ou DNA. Então, quando a gente trabalha disso com expressão gênica, ácidos nucleicos, a presença e o que a sua célula quer fazer é justamente formar o que vai gerar essas duas moléculas depois, que é a proteína. Então, quando eu estou fazendo esse processo aqui com o RNA, tá? Levando mensagem, transportando aminoácido, eu estou querendo formar o que eu chamo de proteína, porque depois essa proteína vai poder virar um RNA, um DNA, vai poder virar uma proteína de cabelo, vai poder virar uma proteína de não sei, vai virar uma proteína aí, tá?
Ela vai virar uma proteína que pode virar essas moléculas aqui. Então, nosso corpo é induzido a fazer esse processamento aqui, tá? Então, existe um outro que é o RNA ribossômico. Eu digo que o RNA ribossômico ele funciona como se fosse um leitor de supermercado. É ele que vai fazer a leitura da molécula e é ele que vai recrutar qual tipo de RNA ou qual tipo de RNA transportador que vai vir para aquele momento, tá? Porque o RNA transportador ele vem, né, quando ele é chamado para vir, trazendo o que a gente chama de aminoácidos. Vocês vão ver isso no ciclo daqui a pouco, tá? E aí quem vai efetuar a leitura das tríades, ou seja, quem vai passar por aqui, ó, olhando quais as bases que tem aqui, né, nessa molécula, por exemplo, é o RNA ribossômico, tá? Então participa da constituição dos ribossomos. Ele é um ribossomo, tá? Ele é um ribossomo, então se ele é um ribossomo, uma característica do ribossomo é produzir proteína. É isso que ele vai fazer aqui nesse ciclo de expressão gênica, tá? Então vocês viram quais são os tipos de RNA: o mensageiro carregando o códon, né? O transportador carregando um anticódon e trazendo aminoácidos, e o RNA ribossômico, que é o que eu falei para vocês, né? Eu tinha dito. O ribossômico, para mim, ele funciona como se fosse um leitor de molécula, tá? E ele vai produzir, né, ao final, proteínas também, tá? Dúvidas? Dúvidas? Tá. Já que tá tranquilo, beleza. Vou adiantar. Então, ó, os tipos de RNA e suas funções. Aqui vocês estão vendo, ó, o RNA transportador. É esse aqui que está como se fosse uma chavezinha, tá? Esse aqui como se fosse uma chavezinha, que eu passei agora uma linha vermelha, é o transportador. Na base dele tem essas pontas aqui, ó, que carregam o anticódon, tá? Carregador de aminoácidos forma um trevo. O RNA mensageiro é esse aqui que está com essa mensagem. Eu estou passando o mouse aqui agora. Esse é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o que tem um código genético. Esse aqui com o anticódon, o de cima, tá? E esse aqui com o código genético. O RNA ribossômico, né? É o RNA que está esse aqui em roxo, onde eu vou passar o mouse aqui agora. Onde eu passei o mouse aí, grandão, né? Que teria outra ponta parecendo um cogumelo, é o RNA ribossômico. Ou seja, quando eu estou fazendo o processo de expressão gênica, eu vou estar usando esse RNA aqui, esse RNA aqui e o RNA ribossômico. Então, um está interagindo com o outro aí, tá? Para formar as proteínas. Toda vez que eu junto aminoácidos, vocês estão vendo que tá... Deixa eu apagar aqui. Vocês estão vendo que estão juntando aminoácidos aqui. Então, se eu chegar a ter 50 aminoácidos, que eu consegui, sei lá, eu li essa molécula de RNA aí e eu consegui obter 50 aminoácidos. Opa, se eu conseguir obter 50 aminoácidos, automaticamente eu já tenho uma proteína formada, né? Então, esses aminoácidos eles vão sendo recrutados, tá? E aí, se tratando de uma molécula de DNA, eu vou ter essa estrutura aqui, que é a estrutura helicoidal. Vocês podem ver ela desse jeito aqui, que não está em 3D, está na forma simples. Esse jeito aqui, né, que é a estrutura helicoidal, de uma maneira que a gente mais vê normalmente. E essa aqui está uma tridimensional. Ou seja, a molécula de DNA ela tem esse formato de dar voltas, justamente por isso. Por dentro, tá? Vocês estão vendo essa mesma coisa aqui, ó, as pontes de hidrogênio com as bases nitrogenadas, tá? E aqui, vocês nessa imagem mais simples, vocês conseguem ver as ligações fosfodiéster, né? O tipo de pentose aqui, e aqui vocês estão vendo as bases nitrogenadas se ligando. Se você parar para analisar aqui, né, vai dar duas pontinhas, três pontinhas se encaixando. Aqui só vai dar duas pontinhas se encaixando. Ligações A com T, duas pontos de hidrogênio. G com C, três pontos de hidrogênio. Quando a gente trabalha com a molécula de DNA, e aí vocês já viram muito isso, né? Ela vai ter duas fitas, tá? Duas fitas unidas pelas bases nitrogenadas, ou seja, unidas por essas bases aqui,
formando o que a gente chama de alfa-hélice, ou seja, formando como se fosse um aspiral, nada mais que isso, tá? Então essa alfa-hélice é um aspiral. O açúcar que tem aqui, né, que é a pentose, que está aqui nessa região, ó, esse Pzinho aqui, tá? Esse Pzinho aqui do lado, esse Pzinho aqui, né? O açúcar é a desoxirribose, tá? As bases nitrogenadas é formada por timina, adenina, guanina e citosina. A uracila fica lá no RNA. E eu tenho fosfato, né? Opa, velho, eu liguei errado, eu liguei no fosfato, não foi? Não, gente, essa ligação ela é aqui, ó, tá? Ela é aqui, nesse aqui, tá? Nesse bichinho aqui. O fosfato ele tá aqui. Esse P é o fosfato. Aqui é o açúcar. Foi mal aí. Tá, só parei pra... Então essa ligação da desoxirribose ela é aqui, ó. Assim. Beleza? Aqui é que tá o açúcar. Aqui é o fosfato. Mas enfim, tá? O fosfato ele tá aqui, tá? O Pzinho é o fosfato. Tá? E ele está presente aí formando aquelas ligações que a gente viu, que é a ligação fosfodiéster. Toda vez que eu ligo uma molécula A com T, eu tenho a formação de uma junção. Se eu ligar G com C, eu tenho a formação de uma junção. Ah, mas eu tenho 3 pontos de hidrogênio, então não teria que ser 3? Não. A gente está falando aqui de ligação de relações de base, ou seja, eu tenho uma base ligada aqui, eu tenho uma base ligada aqui, tenho uma base ligada aqui, tenho uma base ligada aqui. Ou seja, quando eu junto duas letras ou quando eu junto duas bases, eu formo uma ligação, ou seja, se eu tiver T com A, uma, G com C, uma. As pontes de hidrogênio só é quantidade de pontos de hidrogênio, não entra nessa quantidade de relações de base, tá? Onde eu vou achar essa molécula de DNA? Maior parte no núcleo, tá? Algumas moléculas ela tem um pouco no citoplasma, que é justamente a mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndria e cloroplasto entra naquela teoria da endossimbiose, né? Já que ela tem essas duas organelas têm a característica de ter o material genético delas próprio, tá? Então, quando a gente olha a diferença das duas, né, a gente vê que o RNA é uma fita simples, beleza? Com as bases púricas formadas por adenina e guanina e as pirimídicas, ou seja, formadas por uracila e citosina. As pirimídicas têm um anel benzeno, as púricas têm 2 anéis benzeno. O açúcar que eu tenho, né? Açúcar. Meu amigo. Eu não tenho. Meu amigo, que açúcar ridículo. O açúcar que tem nesse negócio, eu não tenho aquela canetinha, né? Como eu já disse. Então fica ridículo desse jeito mesmo. Mas vai melhorar. Enquanto eu vou comprar uma dessa pra mim. Tá? Então o açúcar, né? É essa ribose aí. A síntese de proteínas é feita por RNA mensageiro, RNA transportador e o ribossomo, que são os 3 tipos de RNA que a gente tem. No DNA eu tenho fita dupla, as bases púricas são adenina e guanina, as bases pirimídicas timina e citosina, ou seja, se eu estou trabalhando com pirimídica aqui, né, na verdade, aqui se você for pensar na CUT, né, deixa eu só voltar uma parada para vocês. Se você for pensar na CUT, entraria citosina, uracila e timina. E aqui estaria citosina, timina e uracila. Porém, a uracila não entra aqui porque ela não faz parte da molécula de DNA. Então aqui você tem essas moléculas com bases púricas e essa aqui com as bases pirimídicas, que é adenina e guanina. Ou as bases púricas com adenina e guanina e as pirimídicas com timina e citosina. O açúcar daqui é a desoxirribose, nada muito diferente, né? Só lembra que na desoxirribose ela tem lá um oxigênio, né? E na ribose tem o hidroxilo. E no DNA eu tenho esse armazenamento e transmissão de informação genética, tá? Então, quem vai trabalhar com a síntese de proteínas é essa molécula aqui, de RNA. Quem vai trabalhar com transmissão de características e armazenamento de informações, né, e transmissão dessas informações do DNA. Então, cada uma com uma função distinta, tá? Mas são 2 moléculas que a gente chama de ácidos nucleicos. Até aí, dúvidas?
Dúvidas? Tudo em paz, né? Beleza. Tá, deixa eu só pegar água ali e já volto. Um minuto. Não, vamos lá. Continuando, a gente vai falar agora, gente, do processo de expressão gênica. O que seria o processo de expressão gênica? O processo de expressão gênica envolve essas duas moléculas ou envolve esses dois ácidos nucleicos que vocês ouviram falar aí agora e entenderam qual é o tipo de molécula e como elas são. O processo de expressão gênica ele é dividido em dois tipos, que a gente chama de duplicação da molécula e a síntese proteica, que é justamente a síntese de DNA. Vocês viram que a síntese de DNA, ou a duplicação, na verdade, do DNA, ela é feita pela molécula de DNA. E a síntese proteica, ela é feita pela molécula de RNA. Isso aí não tem muita dúvida, não. Tá? Então, são dois processos, e são dois processos que essas moléculas fazem para fazer aquele negócio, para a gente ter informação genética, para a gente ter uma síntese de proteína e todo esse processo aí envolvido. Tá? Então prestem atenção porque essa parte às vezes pode dar uma complicada. Por mais que ela é um pouco simples, ela tem alguns nomes que podem complicar vocês. Tá? E aí, ó, quando a gente trabalha com a molécula de duplicação de DNA, tá? Ou síntese de molécula de DNA, a gente vai trabalhar com a molécula de DNA. Tá? Então, esses caras aqui, o Watson e o Crick, foram os caras que descobriram essa molécula, né? Eles viram que essas faixas azuis aqui, que vocês viram, era formada por fosfato e açúcar, com aquelas ligações fosfodiéster. No meio tinha as bases, né, que são conectadas, A com T, C com G. E as cadeias, elas têm direção oposta, ou seja, é uma subindo, né, e a outra descendo. A estrutura que está subindo, né, subindo aqui assim, ó, termina na sim 3 linhas. E a estrutura que está descendo termina nas 3 linhas, se vocês pararem para analisar. Ou seja, gente, o que eu estou dizendo de 3 linhas, 5 linhas, é isso aqui. A molécula de DNA, na sua estrutura, ela naquela parte do anel benzeno de cima, né, que teria um anel benzeno aqui, por exemplo, sendo representado, ele começa na parte 5 linha. E o último anel benzeno que vai estar aqui embaixo é o anel benzeno que vai terminar na sua estrutura com a parte 3 linha. A mesma coisa vai ser de cima para baixo. De cima para baixo, vou começar na parte do anel benzeno que está na 5 linha e vou ir até a parte do meu último anel benzeno, ele tem que terminar na parte 3 linha. O que é isso, tá? Isso aí vai dizer a direção de onde essa fita tem que ser construída, seja uma molécula de DNA ou seja uma molécula de DNA. Então você está me dizendo, eu estou te dizendo o que para vocês? Que a molécula de DNA ela é construída sempre
da estrutura 5' até a estrutura 3'. E a molécula nunca vai ser o inverso, nunca você vai construir a molécula de DNA na estrutura 3' até a 5'. Quando isso acontecer, vocês vão ver, a fita ela vai ter que dar um jeito de reconstruir isso para terminar do jeito que é começando da 5' e indo para 3'. Vocês vão ver daqui a pouco. Quando a gente fala de duplicação de DNA, a gente, essa molécula tem algumas características, né, que vão poder dar, e esse processo, na verdade, nem essa molécula, esse processo tem algumas características que vão ajudar vocês na hora de responder prova. E essas características elas são bem batidas, como por exemplo, a molécula de DNA é a única molécula capaz de fazer autoduplicação, ou seja, a única molécula que consegue se duplicar é a molécula de DNA, não tem outra. Então, se você ouvir falar de autoduplicação de uma molécula de RNA, está errado. Se você ouvir falar de uma autoduplicação de uma proteína, está errado. A única molécula capaz de fazer autoduplicação é a molécula de DNA. A duplicação do DNA ocorre quando uma célula vai se dividir. Então, a molécula de DNA ela tem que ser duplicada, porque se a célula vai se dividir, ela vai ter que passar informação para outra célula. Não tem como você pegar uma parte da sua informação, né, que já é pequena, entre aspas, e tentar passar para outra célula sem que essa molécula se autoduplique, ou seja, que essa molécula dobre de tamanho para que você consiga passar a quantidade de informação necessária para a próxima célula. Então, o DNA ele tem que se autoduplicar, ou seja, o DNA ele tem que crescer de tamanho, né, para que que essa célula possa se dividir. Sem isso, não vai rolar, tá? Então ocorre durante a fase S da intérfase. Lá na divisão, né, celular, que a gente tem aquele processo de mitose e meiose. Antes de fazer a mitose e a meiose, existe aquela fase de pré-síntese. A fase de pré-síntese é justamente a fase que tem G1, S e G2. Tá? A fase G1, a célula está parada, não. A célula 1, a fase G1, a célula está lá em movimento, mas poucos movimentos. A fase S é a duplicação das organelas e duplicação do material genético. Ou seja, na fase S daquela duplicação, né, ou daquela pré-síntese, na verdade, na fase S daquela pré-síntese, vai ocorrer esse processo aqui, que é o processo de duplicação da molécula de DNA. A molécula de DNA ela é semi-conservativa. Então, a molécula de DNA ela é semi-conservativa. Isso cai em prova, essa parte de semi-conservativo cai muito em prova, tá? De vestibular. Sempre pergunta, a molécula de DNA é sempre conservativa? Então, vai ter, tá? E ela sim é sempre conservativa. E por que disso, né? A molécula de DNA, quando ela vai se duplicar, né? Ela tem a molécula dela desse formato aqui original. E quando ela se duplica, uma parte ela é dividida, na verdade, né? Uma parte vai para um lado, que vocês estão vendo em azul, e a outra parte vai para o outro. Eu divido essa molécula em duas. E aí eu vou ter que construir uma nova parte da molécula, porque ela foi dividida em duas. E como a molécula de DNA não é uma fita só, é duas, eu tenho que construir ela. Então, para construir essa parte aqui que vocês estão vendo em rosa, né, eu formei uma molécula de DNA. Então, ele conserva a molécula antiga e constrói uma molécula nova. Conserva uma parte da molécula antiga e constrói uma molécula nova. A parte da molécula antiga está em azul e a parte da molécula nova está em rosa. Rosa, molécula nova, né, ou a parte nova da molécula, na verdade. E azul, a parte antiga da molécula. Antiga. Meu amigo. Antiga. Da molécula. Então, em azul está a parte antiga. E a rosa a parte nova. Então, isso que é questão de conservação. É você conservar uma parte da molécula e construir a outra nesse processo de duplicação. O que está acontecendo aqui? Uma autoduplicação, né? Então, eu tinha uma molécula aqui, que é o DNA original, deu origem a duas novas moléculas, ou duas novas moléculas filhas, tá? Isso aqui é o processo de autoduplicação, só que agora eu vou explicar para vocês separadamente esse processo. Toda vez que a gente fala de duplicação de DNA, eu posso chamar isso de replicação, tá? Se na questão não vier lá, duplicação do DNA,
não sei o que lá. Aí vem ela, a replicação do DNA é a mesma coisa, tá? Não tem BO com isso aí não. Replicação e duplicação são as mesmas coisas. Tem banca de prova, né? Ou sei lá, o Enem pode vir lá com duplicação e tem banca de prova que pode vir lá com replicação. Então, é a mesma coisa. A replicação do DNA ocorre em duas etapas, tá? Então, quando eu vou fazer essa duplicação, eu vou ter duas etapas principais, que é separar essas bases nitrogenadas, ou seja, eu rompo essas ligações aqui de ponto de hidrogênio, tá? Eu vou romper porque uma fita vai para um lado e a outra fita vai para o outro, porque indo para o lado ou para o outro eu vou poder construir uma nova fita aqui. Então, se eu tenho aqui essa única fita, tá? Estou com essa única fita aqui. Eu tenho que fazer a separação de bases, ou seja, se minhas bases estão aqui dentro, né, no meio, meu amigo, base está aqui no meio, eu vou separar ela em uma aqui e vou separar ela aqui, tá? E aí eu vou ter que vir aqui construindo nessa fita aqui, meu amigo, que fita ridícula. E aí eu vou construindo isso aqui, tá? Aqui base nitrogenada aqui, base nitrogenada aqui, base nitrogenada aqui, e aí eu vou construindo até formar uma molécula, duas moléculas de RNA. Isso que é autoduplicação. Inserção e pareamento de nucleotídeos em cada fita pela DNA polimerase, tá? Então, depois que eu separei, que eu fiz a separação, eu vou começar a construir essa etapa que eu fiz por últimos aqui, inserindo os nucleotídeos. E aí eu vou estar formando a molécula. Deixa eu só apagar aqui. Tá. A enzima polimerase capta nucleotídeos e os unem formando o pareamento, A com T, G com C. Então, a adenina com timina, guanina com citosina. Aí tem aqueles macetes, né? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, tá? Esses são os macetes que às vezes a galera fala aí. Para lembrar da adenina, timina e guanina e citosina. Para esse processo, gente, eu vou gastar energia, tá? Esse processo eu vou gastar energia. Que energia é essa? Essa energia vem a partir do fosfato que eu tenho lá, tá? E aí, ó, esse fosfato que eu tenho, ele vai se ligar, né? Ele vai se ligar com mais outros dois fosfatos e vai gerar o que a gente chama de energia. Aí se eu penso, né, um ATP é uma adenosina trifosfato, ou seja, eu preciso ter 3 fosfatos para formar um ATP. Se eu tenho 3 fosfatos para formar um ATP e o ATP é a molécula energética, né, então eu já consigo utilizar dessa energia para fazer esse processo de duplicação do DNA. Essa energia liberada é também utilizada pela enzima DNA polimerase para unir o nucleotídeo, ou seja, eu preciso ter essa energia, tá? Para fazer esse processo aí. Se eu não tiver essa energia, eu não vou conseguir fazer o processo, tá? O que acontece? A molécula de DNA é muito grande, tá? Então, se você tem uma molécula muito grande, você não vai sair cortando a molécula toda, né? Para poder fazer esse processo, não. Essa molécula ela tem algumas partes que é as partes iniciais. Isso vai estar na informação genética da coisa, tá? Vai ter informação de que tem que abrir ali. Esses espaços que tem essa abertura a gente chama de bolhas. Essas bolhas de replicação, tá? Então ela abre no meio essas bolhas e aí ela vai fazendo de uma maneira bidirecional, que é tipo assim. Deixa eu só botar umas. Vocês estão vendo que a fita dupla está intacta aqui, tá? Eu vou começar meu processo de duplicação. O que eu vou fazer? Eu tenho que separar os nucleotídeos. Como é que eu vou fazer? Eu vou separando como se fosse essa bolha aqui, tá vendo? Vai abrindo esse buraco no meio, tá? Eles vão abrindo esse buraco no meio em diversos locais. Abrindo esse buraco no meio aqui, eles vão poder se encontrar mais rápido para fazer essa ruptura de nucleotídeo. Então, abrindo aqui, daqui a pouco isso aqui vai estar também aberto, ó. E aí eu consigo fazer essa formação de molécula mais rápido, indo de uma maneira bidirecional, tanto para cá quanto para lá, tá? Beleza. Dúvidas até aí? Tem que ir perguntando, velho, porque esse assunto é chato de entender às vezes. Dúvidas, gente?
Tranquilo? Preciso que todo mundo me responda, que senão não tenho como saber, velho. Tudo ok? Tranquilo? De boa? Tiago, Sara, Gabriel, Laiana, de boa aí pra vocês também? Tá. Gabriel, e aí, Gabriel? Tá de boa, velho? Deve nem tá vendo, velho. Eu já conheço esse Gabriel. Miserável. Tá. Então, o que acontece, tá? Eu vou falando parte por parte. O início da replicação. Gente, a enzima DNA polimerase, né, não consegue fazer esse processo de juntar nucleotídeo do nada, tá? Do nada. Ele não tem como saber, eu vou começar daqui, qual vai ser o meu exemplo de junção que eu vou ter? Então ele não consegue fazer isso, a DNA polimerase, sem ter um auxílio de uma coisa que a gente chama de primer, tá? O primer é essa parte aqui, é um RNA que ele fica com uma sequência que é a sequência inicial, ou seja, o que eu estou dizendo isso para vocês? Eu tenho aqui essa sequência, tá? Vamos supor, não, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui na minha fita de DNA lá, né? Caneta. Eu tenho aqui A, T, G na sequência aqui. Vamos botar mais C, G, C. Eu tenho essa fita de DNA com essa sequência, então A vai estar ligando com T, aqui vai ser A, aqui vai ter C, aqui vai ser G, aqui vai ser C, aqui vai ser G, tá? Então, essa aqui é uma molécula de DNA, eles estão ligados aqui, né? Isso é um exemplo, claro. Tá ridículo, mas é um exemplo. Então, quando eu vou separar essa molécula, eu vou cortar ela no meio. Se cortar ela no meio, eu vou ficar com A desse lado, T aqui. Eu vou ficar com T desse lado, A aqui. Eu vou ficar com C desse lado, ou na verdade o G desse lado que está aqui, o C aqui. Eu vou ficar com o G desse lado de cá, o C aqui, e o C aqui e o G aqui. Então vou ter duas moléculas separadas. Tá. Só que quando o DNA essa DNA polimerase, que é uma molécula que a gente chama de molécula construtora, tá? Então DNA polimerase é a molécula construtora. Por que chama ela de molécula construtora? Porque é ela que vai vir colocando os nucleotídeos nas moléculas depois que essa molécula foi separada. Deixa eu ver se eu não pulei algum slide, pulei não. Depois que essa molécula foi separada. O que acontece? Separei minha molécula. Separei minha molécula. Ó, uma fita está aqui, e a outra fita está aqui. Agora eu tenho que começar a construir, mas eu tenho um problema. A DNA polimerase ela não consegue construir sem que tenha um RNA que a gente chama de RNA primer, tá? O RNA primer ele vem, se liga aqui, por exemplo, ligou com ATG. Óbvio, no RNA primer você não vai ter lá, você vai ter o A, beleza? A que liga com T, só que aqui seria um U, né? No RNA primer, nessa parte aqui. Aqui seria um A, porque é A que liga com T. E aqui seria um C. No RNA primer está isso. Então, o RNA primer é como se fosse um molde, tá? Ele vem, se liga na molécula de DNA e a partir desse RNA primer, que é o molde, é que eu começo a construir com a RNA polimerase. Aí a RNA polimerase fala, vixe, meu RNA primer está ali, então eu tenho que começar a construir a partir disso aqui. Ou seja, a partir daqui, ó, dessa região, é que eu vou começar a construir minha molécula. E aí eu vou construindo minha molécula até o fim, tá? Então, o RNA primer funciona como se fosse um molde mesmo da molécula. Deixa eu apagar aqui. O molde da molécula.
Tá? Então eu preciso da RNA primer para começar a construção. Se eu não tenho RNA primer, eu não consigo construção. Essa enzima DNA polimerase, eu digo para vocês, como eu disse para vocês, é chamada de enzima construtora. É ela que vai fazendo esse processo de construção, de juntão de base. Ah, Tarcísio, por que tem que ser uma enzima? Tem que ser uma enzima porque você sabe que as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, a enzima acelera esse processo de construção. Tá? Esse processo de construção é mais acelerado com uma enzima. Beleza. Como vocês estão vendo no balãozinho aqui, a primase se liga ao DNA e sintetiza um primer de RNA. Ou seja, gente, deixa eu explicar para vocês também uma outra situação. Eu tenho a molécula aqui, vamos supor que eu já separei a molécula na verdade, tá? Vamos supor que essa molécula de DNA ela foi separada. Uma fita está aqui e a outra fita está aqui embaixo. Já separei, opa, já fiz minha separação. Eu vou voltar para explicar como é que é feita essa separação, tá? Dando um exemplo aqui que já está separada. O que acontece? Vai chegar uma enzima, que é essa primase, né? Essa primase está aqui, primase. Chegar essa primasezinha aqui, formando o RNA primer, ou seja, a primase forma o RNA primer, o RNA primer ele vai se ligar aqui, ó. Vamos supor que aqui tá, vou botar só uma, como se fosse uma reguinha, tá, com as pontas, tá? Essa reguinha com as pontas aqui é a RNA primer, que é um molde formado por essa enzima aqui que é a primase. Então, toda vez que vocês estão falando de duplicação de DNA, vocês vão precisar saber de alguns nomes, que é RNA primer, primase, DNA polimerase e helicase, que eu vou falar daqui a pouco. Então, todas essas moléculas, todas essas enzimas aí, vocês vão precisar saber. RNA polimerase, primase, ou DNA polimerase, primase, o primer, né, que não é uma enzima, mas é uma fita fabricada por essa primase, e a helicase. Então, primeiro a primase forma esse RNA primer aqui, e aí a partir daí minha DNA polimerase ela começa a atuar. Então, quando o primer está completo, a DNA polimerase se liga e sintetiza o novo DNA. Aí eu venho com a DNA polimerase aqui, né? E ela vai construindo a molécula até formar essa new DNA. Vai ficar melhor explicado aqui agora nesse desenho, que eu consigo explicar melhor para vocês de uma maneira mais sintetizada. Olha só, vamos dizer que essa fita ela estava fechada, tá? Imagina essa fita aqui fechada, como se estivessem juntas ainda. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que abrir a fita de DNA. Quem é que vai abrir a fita? Gente, essa enzima helicase, ela desenrola a dupla hélice, ou seja, essa enzima helicase, ela que vai estar abrindo o espaço aqui, ó. Esse espaço é aberto por essa enzima aqui, que é a enzima helicase. Ela funciona como se fosse literalmente uma tesoura. Beleza? Como uma tesoura. Cortando aí esse meio. Na verdade, desenrolando a fita, né? Porque ela é dupla hélice, mas ela está desenrolando a fita. Então, desenrolando essa fita aqui no meio, com a helicase, eu já consigo vir com a minha primase. Eu venho com a minha primase, que é essa aqui verdinha que vocês estão vendo, e coloco o meu RNA primer. Tá? Coloquei meu RNA primer, a minha molécula que eu chamo de DNA polimerase, que é essa aqui, que é a redondinha, já vem de lá, ó, construindo. Tá? Tanto de cima quanto embaixo, vocês estão vendo que a DNA polimerase ela vem construindo. Ou seja, eu tenho três processos, né? Abrir a fita, ou desenrolar a fita, eu desenrolo. Bom, desenrolei a fita. Na hora que eu desenrolar a fita, automaticamente eu já venho com a minha primase para produzir o primer. Produzir o meu primer, eu já posso vir com a DNA polimerase juntando as bases do nucleotídeo, né, formando uma molécula nova. Na verdade, duas moléculas novas, uma aqui e uma aqui. A DNA polimerase sempre vai percorrer no sentido que eu disse para vocês. A molécula de DNA sempre vai começar a ser construída no sentido 5' para o sentido 3'. A molécula de DNA ou de RNA vai ser construída sempre no sentido 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Por isso que é uma questão lá dizendo, o sentido da molécula de DNA é no sentido 5', 3'? Sim, o sentido da molécula de DNA é no sentido 5', 3'. Tá? Então, para construir
construir ela tem que ser no sentido 5 linha, 3 linha também, porque não tem como você construir uma molécula de DNA no outro sentido, porque se você constrói no outro sentido, se construir, é uma molécula que tem erro genético. Então, se você tem erro genético, você vai ter problemas, tá? Então, tudo que tem erro genético tem problemas, às vezes, né? Às vezes, pode ser que o cara tenha um erro genético aí que faz bem para ele, mas a maioria das vezes tem problema. Então, como é que é o processo? Primeiro eu desenrolo a molécula, desenrolei minha molécula, vou botar meu prime. Quem é que bota meu prime? É esse RNA aí, ou quem é que bota meu prime? É essa primase, tá? Ou a primase colocou o prime. Ixi, agora eu venho com a DNA polimerase porque eu preciso construir a parte da molécula. Construir minha parte da molécula, tô safo, tá pronta a molécula. Então tenho duas moléculas distintas. Eu fiz a autoduplicação. Como eu vou construir isso? No sentido 5 linha, 3 linha. Como está dizendo do balão, 1, 2 e 3, vocês estão vendo, né? A DNA polimerase alonga a fita, que possui um sentido normal. O sentido normal é 5 linha, 3 linha. A enzima helicase desenrola a dupla hélice, então essa enzima aqui está desenrolando ela, né? A primase produz os primers. Tá? E aqui vocês estão vendo que existe um molde da fita retardada, porque se você desenrola, né? Se você desenrolar a molécula, uma DNA polimerase vai estar voltando no sentido 3 linhas, 5 linhas, mas isso não pode acontecer. Então o primer ele coloca aqui, você tem que começar desse sentido aqui para que você volte e esteja no sentido 5 linha, 3 linha quando você terminar. Aí o primer coloca e aí a DNA polimerase vem construindo no sentido 5 linha, 3 linha, para quando ela terminar a molécula está completa, né? Na verdade, bem certo, toda certinha, todo no sentido 5 linha, 3 linha de um lado, quanto no sentido 5 linha, 3 linha do outro. Tá? Na frente vai a enzima helicase abrindo a dupla hélice, tá? A fita de cima é chamada de fita líder, depois se encontra na orientação correta, então a fita de cima aqui está na orientação correta, não precisa fazer aquela paradinha reversa, né? Então ela vai de boa. Já na fita de baixo ela tem que voltar de uma maneira que se termine no 5 linha, 3 linha. Na medida que a helicase vai abrindo a dupla hélice, a DNA polimerase vai sintetizando a fita líder, só que a DNA apresenta uma orientação antiparalela entre as duas fitas, isso aí eu acabei de falar, né? Um antiparalelo, uma vai estar voltando em um sentido, outra vai estar em outro. Isso significa que se a fita líder está na orientação 5 linha, 3 linha, a outra não está no 3 linha, 5 linha, voltando, tá? A fita de baixo é chamada de fita retardada, pois nesse caso a DNA polimerase alonga essa fita no sentido contrário à helicase. Dessa maneira, a fita retardada é sintetizada de trechos em trechos a partir dos primers, formando fragmentos de DNA. No final do processo, os primers da fita retardada são removidos e os fragmentos de DNA unidos pela DNA polimerase. O que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que na fita retardada, já que ela não pode ser construída de uma maneira vamos supor assim, contínua, como é na fita líder, ele vai colocando primers e primers e primers e primers, né, entre os espaços, para que ela seja construída sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Tá? E esses espaços que tinham os primers, depois ele é construído pela DNA polimerase. Então, quando ela passa para revisar aquela molécula, essa enzima passa para revisar a molécula, ela vai construindo o que faltou. Porque sempre eu digo para vocês, o sentido é 5 linha, 3 linha. Se disserem uma questão maldita lá, o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, é 5 linha, 3 linha, porque o sentido da construção da molécula de DNA, que é o sentido da vida, você só tem vida cientificamente se você tem uma molécula de DNA presente, formando, guardando, armazenando, não sei o que, né, informações. Então, o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, é sim. Tá? Então, sempre no sentido 5 linha, 3 linha, sentido 5 linha, 3 linha, sentido 5 linha é eterno. Tá? Então, a molécula tem para construir é no sentido 5 linha, 3 linha. Então, toda vez que a gente fala de síntese de proteínas, síntese de proteínas não, toda vez que a gente fala de estava com a síntese de proteína na cabeça. Toda vez que a gente fala de duplicação de DNA, replicação de DNA, só ocorre com o DNA. O DNA não vai fazer esses processos aqui de síntese de proteína que vai acontecer nas moléculas de DNA, tá? Então, antes, deixa eu perguntar para vocês aqui, tem dúvida nessa parte? Essa parte é chata. Alguém vai ter dúvida, não é possível. Não teve uma aula que ninguém teve dúvida disso? Tiveram dúvidas aí? Nessa etapa?
Certeza? Ellen tá ok. O resto? Tranquilo. Vou esperar todo mundo responder aí, tá? A galera toda responder, eu passo pra frente. Tudo ok? Clara, tudo ok? Thiago tá ok? Laiana tá ok? Tiveram dúvidas? Perguntem. As questões da lista desse assunto não é fácil não, é mais complicadinho um pouco que as outras que vocês fizeram. Já vou começar aqui, tá? Rapidinho. Deixa eu só responder Tobias que ele me mandou uma mensagem aqui. Tá, então vamos lá. Tá ok, esse slide você vai mandar pra gente. Velho, envio, sabe? Envio. Eu vou enviar pra vocês esse slide, não tem BO. Eu só vou fazer umas modificações nele. Tá, eu preciso colocar o símbolo do curso e tal, mas eu vou. Que eu não botei, na verdade eu botei, só que o meu PC deu umas bugadas doidas aqui. Aí eu só vou colocar o símbolo do curso e envio pra vocês. Tá? Não tem BO não. Beleza? E aí eu envio. Vocês não ficarem sem nada. A lista, gente, eu não vou enviar a lista hoje, ela já está pronta, tá? Mas eu não vou enviar hoje porque tem o pessoal da presencial, então eu tenho que esperar o pessoal da presencial ver essa aula aí também para enviar tudo de uma vez, que aí vocês fazem tudo junto, tá? Aí eu envio na quinta-feira depois da aula presencial. Assim que terminar a aula presencial, eu já envio a lista desse assunto para vocês, tá? Ela já está pronta aí e aí tem. Alguém tem monitoria comigo hoje? Quem é? Eu não lembro. Deixa eu ver. Vai querer a monitoria hoje ainda? É Paulo. Você vai querer a monitoria hoje ainda? Deixa eu perguntar, vai, né? A gente pode botar essa monitoria para agora, 5 horas, Paulo? Depois que acabar a aula? Porque só tem, tipo, hoje só ficou você. Aí, se você quiser depois da aula aqui, a gente pode fazer ela já. Se você não tiver problema. Então, beleza. Fechou. Então, vamos lá, tá? Vou continuar, gente. Então, esqueçam tudo que vocês viram lá de duplicação de molécula e pense agora só na síntese de proteínas. E só quem faz síntese de proteínas são duas moléculas, ou é uma molécula, na verdade, duas moléculas, uma molécula. Só quem faz síntese de proteína é o RNA. Então, ó, a duplicação de DNA ficou lá. Vai ter alguns nomes parecidos, vão ter alguns nomes parecidos, mas duplicação é uma coisa totalmente diferente de uma síntese de proteínas, tá? A duplicação eu só faço com o DNA, tá? E a síntese de proteínas eu só faço com o RNA. Essa síntese de proteínas, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa eu chamo de transcrição e a segunda etapa eu chamo de tradução. A primeira etapa que eu chamo de transcrição acontece no núcleo, tá? Núcleo. É a primeira etapa, transcrição, núcleo. A segunda etapa, que é a tradução, citoplasma. Isso é importante? É. Nas questões, às vezes ela vem perguntando onde cada processo ocorre. Então, o processo de transcrição, que é esse primeiro processo aqui, vai ocorrer lá dentro do núcleo. E o processo de tradução vai ocorrer fora do núcleo. Ah, tá, por que o processo de transcrição acontece no núcleo? O processo de transcrição acontece no núcleo porque lá no núcleo é que eu vou formar a minha molécula de RNA. Tá? Então, esse processo aí tem que acontecer no núcleo.
Ora, se a tradução acontece fora do citoplasma, acontece fora do núcleo, por quê? Porque esse RNA que foi transcrito ou que foi feito, né, lá dentro do núcleo, ele sai a partir dos poros do núcleo e vão para regiões diferentes da célula. Então ele vai para o citoplasma. Chegou no citoplasma, rola o processo de tradução, tá? Formação do polipeptídeo aí no processo de tradução. Então a gente fala primeiro da transcrição, depois o processo de tradução. Aí tem aqui embaixo, né, em resumo, a síntese de proteínas consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons presentes no RNA. Ou seja, fabricar proteína consiste em unir vários aminoácidos a partir da sequência de códons presentes no RNA mensageiro, a partir da sequência de códigos genéticos que eu tenho no RNA mensageiro. Então é isso que ele está dizendo nesse quadradinho embaixo. Vocês vão ver cada processo agora, um processo chamado de transcrição e outro processo chamado de tradução. Um no núcleo, o outro no citoplasma e acabou Bahia. E aí vocês vão agora dar uma analisada. Tá. Primeira etapa é o processo de transcrição. No processo de transcrição, gente, é basicamente o seguinte, ó. Vocês vão ter, né, três tipos de RNA. O RNA mensageiro, transportador ribossômico. Só que no processo de transcrição, vocês vão utilizar da molécula de DNA para transcrever a molécula de RNA. Ou seja, para mim fabricar minha molécula de RNA, eu vou, na verdade, é isso. Para mim fabricar minha molécula de RNA, eu vou ter que utilizar da molécula de DNA para isso. Como funciona? É que nessa imagem vocês vão ver esse processo de transcrição. Então, primeira coisa, ó, que está aqui, quem realiza a transcrição do DNA é a RNA polimerase. Lá no processo de tradução, né, no processo de síntese de proteínas, ou síntese de proteína não, processo de duplicação, vocês viram que existe uma enzima chamada de DNA polimerase. Aqui também nesse processo existe uma enzima chamada de RNA polimerase. Nesse processo aqui, vocês vão utilizar do DNA para fazer a molécula de RNA, acontecendo isso tudo aí no núcleo. Como é feito esse processo? Olha só, se você olhar nessa primeira imagem aqui, vocês estão vendo a molécula de DNA em azul, tá? Aí vocês estão vendo em amarelo, esse amarelo aqui, onde eu estou passando o mouse, né? O que eu chamo de RNA polimerase, tá? E aí eu tenho uma parte que eu chamo de promotor e uma parte que eu chamo de sítio de término. Esse promotor, né, pode ser chamado também de sítio de inicialização. Como é que funciona o processo? Então, deixa eu ver. A RNA polimerase só pode transcrever trechos de DNA que sejam genes. Como a RNA polimerase consegue identificar os genes? Aí sempre antes de cada gene existe um trecho de DNA chamado promotor. O promotor apresenta a sequência de base que a RNA polimerase reconhece. A RNA polimerase se liga ao promotor e abre a dupla hélice do DNA e inicia o processo de transcrição. E agora eu vou explicar para vocês aqui o que rola realmente, né, de uma maneira mais de boas. O que acontece, gente? Eu tenho a molécula de DNA, eu preciso fazer a molécula de RNA. O que acontece? Esse sítio promotor, caneta, esse sítio promotor, esse promotor que vocês estão vendo aqui em verde, ele funciona como se fosse um marcador. Tá? Ele marca, ele passa pela molécula de DNA e fala, opa, aqui tem uma sequência que dá para a gente fazer a transcrição. Ele marca, puf, marcou. Quando ele marca isso aqui, né, automaticamente ele sabe, essa molécula entende, ó, eu tenho que começar a produzir minha molécula de RNA a partir disso aqui. A partir disso aqui eu vou abrir minha molécula e vou começar a produzir a molécula de RNA. Aí eu venho com o RNA promotor, o RNA polimerase, depois que essa molécula foi aberta, e vou olhando uma sequência, ou seja, qual sequência eu vou olhar? A sequência que está 5 linhas, 3 linhas. Eu olho minha sequência que está 5 linhas, 3 linhas, que foi reconhecida, tá? E vou juntando, e vou formando a base, o RNA, que eu chamo de RNA mensageiro, que está embaixo. Então, na imagem de baixo é que vocês vão conseguir enxergar melhor isso, ó. Eu achei, meu promotor marcou, beleza, vou abrir minha molécula, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, e aí eu venho construindo, ó, o meu RNA polimerase, ele vai pegando as bases que tem na fita de baixo,
e vai se juntando, aí vai formando, vai formando, vai formando, como se fosse esse rabinho aqui, ó, e vai formando, 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 até que ele forma isso aqui, tá vendo? E forma uma molécula de RNA mensageiro. Tá, vai ter um sítio no final que é o sítio de término, ou seja, o sítio, além desse ter esse sítio que faz essa marcação de iniciar, ele tem um sítio que marca também onde tem que terminar, que é a parte da molécula que é reconhecida. Então, nesse desenho aqui, essa parte toda da molécula aqui, ela foi reconhecida pelo promotor. Então, o promotor ele marca a saída e a chegada. Então, ó, eu tenho que terminar aqui e você tem que começar aqui, beleza? Então essa parte aqui eu consigo transcrever. Transcrevendo, eu estou formando a molécula de RNA mensageiro. Tá, aí tá assim, na minha molécula de DNA eu tenho T. Ah, então como é que vai ser no RNA transcrito? No RNA transcrito não vai ter T, vai estar U. Como é que é mostrando isso sem ser na imagem? Então vamos supor que a sequência da molécula de DNA que pegou era A, T, C, G, C, C. Vamos supor que a sequência era essa, que ele conseguiu reconhecer, né? Quando ele for fazer, esse aqui é o DNA. Quando ele for fazer a molécula de RNA M, que é a molécula de RNA mensageiro, ele vai olhar, eu tenho um A no RNA mensageiro? Tenho. Então, ó, repito o A. Eu tenho um T no RNA mensageiro? Eu tenho T na molécula de RNA? Não tenho, então eu boto U. Eu tenho C na molécula de RNA mensageiro, ou na molécula de RNA, na verdade, né? Porque pode ser mensageiro, transportador ou outro. Eu tenho C, tenho, então eu repito. Eu tenho G, eu repito. Eu tenho C, eu repito. Eu tenho C, eu repito. Ou seja, a molécula transcrita embaixo só vai fazer a seguinte troca: do U, na verdade, do T, da molécula de DNA, pelo U. Então, na sequência que vocês estão vendo aqui, eu só precisei substituir uma letra. Então, se tivesse aqui na sequência ali da A, T, C, G, né, na molécula de DNA, vamos supor que vocês estão lendo essa sequência aqui, essa parte de cima, tá, da molécula. O que eu vou fazer? Na molécula que está em verde aqui, vou botar nessa que está em verde logo, vamos supor que estava aqui nessa parte, vai estar o A, U, C, G, C, C, que foi isso aqui que a gente fez, tá? Então, você se liga, mas você não troca, você apenas repete, tá? A, U, C, G, C e assim por diante, vai indo eternamente, tá? No processo de transcrição. Então, o processo de transcrição é nada mais nada menos formar a molécula de RNA mensageiro a partir da molécula de DNA. Quem é que faz quem é que consegue formar, né, esse tipo de fita? A RNA polimerase, né? A RNA polimerase ela vai passando, sempre transcrevendo no sentido 5 linha, 3 linha. Então, quem tiver no sentido 5 linha, 3 linha, ou seja, quem tiver na fita molde, né, vai ser o sentido que essa RNA tem que ser transcrita. Você não liga, você apenas substitui, ou seja, você vai trocando um U, na verdade T por U, e vai formando a molécula de baixo aqui que vocês estão vendo, essa que está em verde. Terminou esse processo, eu tenho um RNA mensageiro formado, aí eu já entro no outro processo, que é o processo de tradução, que é esse aqui, tá? Dúvidas? É meio complicado isso aí. Dúvidas até aí? Tem, né? Isso aí não é possível. Dúvidas? Não, ninguém falou nada, então não tem. Tá. Então vamos lá. Olha só. A transcrição em procariotos, tá? Que são aqueles que não tem núcleo e tal, né? São as bactérias, não sei o que. O promotor é que vai controlar isso aí, tá? O que significa? Né?
o promotor ele vai ter várias sequências diferentes. Então, você não vai ter tipo lá na molécula de um eucarioto, você marcava aqui, aí ele ia fazendo a leitura. Não, aqui não. Ele vai marcar várias sequências. Por exemplo, eu tenho essa sequência aqui até aqui, essa sequência aqui até aqui e essa que na verdade já está até marcada, né? Deixa eu aproveitar isso aqui para não confundir vocês. Então, no procarioto ele marca uma sequência aqui, são vários pedacinhos, uma sequência aqui e uma sequência aqui, tá? Ele salta, ele não pega uma sequência retilínea e vai não. Ele vai uma sequência salteada, então ele tem várias sequências sendo feitas. Então vai ter vários RNA sendo produzidos. Já no RNA do eucarioto, que vocês estão vendo aqui, não, ó, eu tenho uma sequência codificante longa, tá? Sequência codificante longa que vai dar uma proteína. Aqui não, eu tenho várias sequências codificantes que vão gerar várias proteínas dentro desse RNA procarioto. Ou seja, os procariotos, eles precisam, na verdade, eles fazem proteínas, né, de tipos diferentes, tá? Que vocês estão vendo, proteína alfa, proteína beta, proteína Y, né? Alfa, sei lá, gama, sei lá que porra é essa, nem manjo esse negócio aí. Eu sei de alfa e beta. O resto não é comigo não, isso é com Tobias, eu acho. Então, esse tipo de letra aí, que vocês estão vendo que é um Y, tá? Está representando os tipos de proteína diferentes, tá? E quando a gente fala de vários genes, ou seja, quando eu tenho vários genes sendo formados pelos promotores, eu tenho várias sequências, né, sendo formados, eu chamo isso de óperon, tá? Então eu tenho vários óperons aqui, ó, vários óperons, né, dando origem a várias proteínas. No RNA eucariótico não, eu tenho uma sequência codificante, que é uma sequência mesmo, né, formando uma proteína única, tá? Os genes dos eucariotos não são contínuos, gente. Quando a gente trabalha com o eucarioto, a gente não tem essa continuidade de genes. Tipo assim, todos os genes que vai estar lá na molécula de DNA, eles são lidos. Não, existem fragmentos que a gente chama de exons e introns, tá? Os exons são partes codificadoras, os introns não. Então, como nossa célula faz? Pô, se eu tenho exon e intron misturado, eu preciso tentar resumir isso, tá? Aí, como eu vou resumir esse tipo de coisa? Ó, eu vou passando pela minha molécula e vou olhando. Vixe, isso aqui essa sequência aqui é um exo, essa sequência aqui é um inter, essa sequência aqui é um exo, essa sequência aqui é um inter. Aí eu marquei. Aí eu falo, pô, o que eu vou fazer agora? Na verdade, o que minha célula faz, né? O que vai fazer? Eu vou falar, velho, eu tenho que retirar essa parte que não é lida, né? Então, nossa célula tem essa capacidade de fazer isso. Eu retiro essa parte que não é lida e só deixo a parte que é lida. Isso eu chamo de splicing, tá? Tá aqui, isso é um splice. Splice é corte. Então, vamos supor, os introns é os que não codificam, estão em vermelho. Então, eu tiro esse intron daqui, tiro esse intron daqui, tiro esse intron daqui, tiro esse intron daqui, e são splices, são cortes, tiro esses cortes e só junto essa parte aqui que está em laranja. Então, juntando essa parte que está em laranja, eu consigo fazer aquela sequência codificadora. Fiz aquela sequência codificadora, aí eu começo a fazer todo aquele processo, né, de transcrição na molécula. Então, o splice são cortes, tá? Então, a retirada desses exons, para fazer a leitura, a gente chama de splice. Aí fez esse splice, aí eu consigo fazer toda essa paradinha aí, todo esse percurso que você já sabe, tá? Então, enzimas determinadas ligadas irão união todos os exons. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como é que eu vou fazer a união desses exons, né, que foi retirado, a partir dessa enzima que eu chamo de ligases. Essas ligases aqui, ela vai ligar um exon no outro, né, e vai formando esse RNA secundário, porque meu RNA saiu lá cru, né, da molécula de DNA, tanto com intro quanto com exon. Aí eu preciso tirar eu preciso tirar esses introns do meio, né? Eu tirando esses introns, eu vou ter que formar uma outra molécula de RNA, que aqui ele está chamando de RNA secundário. Formei meu RNA secundário, ele vai ser lido, porque meu RNA secundário ele está todo formado por exons, e exons são codificadores de proteína. Então os exons eles conseguem ser lidos e assim formar proteínas posteriormente, que é o que diz aqui, tá? Não tem nada de BO não.
Dúvida na transcrição? Entendeu essa última etapa aí? Como funciona? Vocês entenderam que tem que ser formado por Exxon sempre, porque se não tiver, se não for Exxon, a gente não consegue fazer essa leitura, não pode pular, bererê, barará, todo esse processo aí vocês entenderam bem? Não fique com dúvida, gente. Por favor, velho. Respondam aí, por favor. Não me respondam. Não tiveram dúvida não, né? Não. Tá. Ninguém respondeu, tá. Então ninguém teve dúvida. Então vou continuar, velho. Tradução, tá? O processo de tradução, gente, é você fazer a leitura da molécula de RNA mensageiro que a gente acabou de produzir. Você fez a leitura do RNA mensageiro que a gente acabou de traduzir, aí eu vou conseguir gerar as proteínas. Então, o processo na qual a sequência de nucleotídeos de uma molécula de RNA mensageiro direciona a incorporação de aminoácidos em uma proteína. Tá? Então, eu vou ler aquele RNA mensageiro para produzir a proteína. Mas o que acontece? O que vai acontecer aqui? Aqui nesse tipo de processo, no processo de tradução, vocês vão utilizar do RNA mensageiro que foi construído, do RNA transportador, os aminoácidos que vão ser produzidos e ainda vão usar do RNA ribossômico. Então vocês vão usar dos 3 RNAs mais a proteína, mais os aminoácidos para produzir a proteína no final. Tá? O RNA mensageiro, após ser transcrito, sai do núcleo e migra para o citoplasma, como eu tinha dito. Então esse processo vai acontecer no citoplasma. O RNA mensageiro é utilizado como molde para a produção de proteínas. Então aquele RNA mensageiro, né, que saiu lá, ele vai ser utilizado agora nesse processo aqui, que é o processo de tradução. Primeira coisa, né, a molécula de RNA ele é composta por um código. Esse código é feito 3 em 3. Tá? Então a gente chama isso de triplet ou tríades. Pode estar chamando de triplet, tríades, né? Vocês podem chamar de uma sequência de 3 aí. Isso aí não importa, mas é tríades, triplet, sequência de 3 tal. Então cada parte do RNA tem uma sequência com 3 negocinhos. Então eu tenho aqui GTT, uma sequência, GAG, uma sequência, GT, uma sequência, GCA, uma sequência. Assim, mas na molécula de RNA eu não tenho T, então aqui seria U, só que ele pegou uma molécula, nesse exemplo aqui, né? Ele pegou uma molécula de DNA, de RNA, separou e colocou embaixo, tá? Mas aqui, claro, na molécula de RNA, isso aqui vai estar U, não vai estar T, beleza? Aí continuando. Pronto. Continuando. Os códigos de gene do DNA são transcritos em códons de RNA mensageiro. Dessa maneira, cada códon do RNA mensageiro possui 3 bases nitrogenadas que complementam seu respectivo código, que eu disse para vocês. Então, vai ser sempre de 3 em 3 o código. Na tradução de cada códon, 3 bases do RNA mensageiro codificam aminoácidos. Ou seja, cada vez que você passa por 3 códigos desse, ou 3 triplets, ou 3 tríades, você vai estar gerando um aminoácido. Tá? Lembre-se que existem códons de início e os códons de parada. Gente, o que eu digo sempre, vocês precisam saber o código de início. Tá? O código de início vocês vão precisar saber eternamente. O código de início para uma tradução é o A ou G. Tá, que porra é essa de código de início? O código de início é que na molécula de RNA mensageiro lá, que a gente estava conversando, né, que é dividido em 3, bererê, barará, vai ter que começar, para fazer esse processo, ele tem que ter a sequência A ou G. Mas a sequência A ou G está lá no final da molécula. O resto não é sequência A ou G. Então vai começar lá do final da molécula, porque para começar a sequência tem que ser A ou G. Então se aqui tiver A, G, U, não vai começar, né? Se aqui tiver CGU não vai começar, porque o código de começo é aqui, A ou G, tá? Então, o código de começo é A ou G, automaticamente vai começar do A ou G. Ah, mas só tem mais uma tríade por final. Aí, meu filho, só vai produzir 2 aminoácidos, porque a sequência de começo vai ser sempre A ou G. Então, tem que ter o A ou G aí para começar, tá? Se não tiver o A ou G, não vai começar. Enfim,
Vamos lá, né? Tá. Então depois que você agora você já sabe, né? Ah, os códigos de parada, né? Os códigos de paradas é o AA, o AG e o GA. Gente, normalmente isso tem uma tabela, beleza? Tem uma tabela que você vem na prova, acredito, das questões, tá? Que precisar disso aqui vai, se tiver, né, numa prova vai vir a tabelosa, com certeza vem essa tabela que não tem como a pessoa decorar uma porra dessa toda. Eu vou mostrar pra vocês logo que é essa tabela aqui que você acha que vocês já viram na escola, sei lá onde vocês viram. Tá? Tem essa tabela aí, normalmente essa tabela ela vem nas provas, tá? E aí eles botam um código de parada marcado, só que o código de início às vezes não vem, porque eles te forçam a saber o código de início. Então o código de início é o A ou o G. E o código de parada é esses aqui, o A, o AG e o GA. Mas enfim, e aquela é a tabela. Tá. Deixa eu apagar aqui. A tabela do código genético nos informa qual aminoácido será incorporado na proteína, dependendo do código presente no RNA mensageiro. Beleza. A tradução ocorre nas organelas celulares chamadas ribossomos. Este possui subunidades, as quais se unem quando o ribossomo se liga ao RNA mensageiro. Nada demais, gente. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o processo. Olha só, velho. O que acontece? Essa aqui, fita que está em verde, eu vou botar com laser, não vou nem riscar. Cadê o laser? Pronto. Essa fita aqui que está em verde, onde eu estou passando o laser, é o RNA mensageiro, tá? Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, em marrom, é uma parte do ribossomo. Deixa eu só desenhar. Quando a gente pensa em ribossomo, gente, o ribossomo ele tem essa parte maior e uma parte menor. Não sei se vocês já viram isso no desenho da escola, como se fosse um sanduíche mesmo, um velho sanduíche. Como se fosse um sanduíche, uma parte maiorzinha, uma parte menor. Esse é o ribossomo, tá? E o que acontece no processo? O processo é basicamente assim. Deixa eu botar o laser agora. Tá. A parte menor do ribossomo, ela vem, ou do ribossomo não, do RNA ribossômico, né? Isso é ribossomo, RNA ribossômico. Tá lindo. Então o ribossomo aqui é o RNA ribossômico, tá? Então a parte do RNA ribossômico menor, ela vem na fita do RNA mensageiro para procurar a sequência de início, como vocês estão vendo aqui na imagem. O start codon ele está aqui, ou seja, o RNA ribossômico que ele vai chegar a ter o start codon, ele vai falar, aqui tem um código de começo, tá? Ele achou esse código de começo, o que ele fala? Pode vir o RNA transportador, que vai se ligar com esse código de começo. Qual seria o RNA transportador que vai poder se ligar com esse código de começo? O AC. A se liga com T, mas T eu não tenho na molécula de RNA, então eu vou ter U. U se liga com A eu tenho de boa. E G se liga com C, normal. Tá? Então eu vou recrutar esse RNA transportador que tem um anticódon chamado de UAC, porque o código de começo que está na molécula de RNA mensageiro é UAG. Então esse RNA transportador vem, né, com esse anticódon, que é o UAC. Tá, gente, aí como é que eu iria olhar, né? Eu, Tarcísio, eu não sei, velho, e agora veio lá na tabela, não sei olhar. Aí você vai olhar, qual é a primeira letra do caboclo lá, né? A ou G? Aí você tem que olhar a primeira letra A, segunda letra U, a terceira letra G. Aí você vai olhar, né? Então você olha na tabela assim, olha na primeira letra A, né? Olha a terceira letra U, beleza? E vai para aqui, né? A segunda letra na verdade U. Aí você procura a terceira letra G. Ou você pode vir aqui na loucura mesmo, assim, ó, mais fácil também, pode ser. Tem que zerar desse jeito. Ou a sequência A ou G. Qual que vai me ligar aqui? UAC. Aí eu tenho que procurar aqui na tabela, ó. UAC. Aí se você quiser procurar de uma maneira mais fácil, você vem aqui, ó. U, A, tá? U, A. Aí você vai procurar aqui o C, né? Que é o próximo que vai vir. UAC. Procura na tabela. Aí você pode vir, sei lá, lá era UA, que é esse aqui. Ou esse aqui que tá mais fácil. U. Fenilalanina. UCA, sei lá, UCA. Eita aqui, ó, UCA serina.
é CCA, aí CCA, glutamina, aí AC, sei lá, ACU, ACU, ACU é treonina, e assim por diante, tá? Lá o código era AUG, não é isso? O primeiro sempre de ligação é AUG, tá? Então, AUG, AUG metionina. Então ele vai trazer o aminoácido metionina. Quer ver? Vai estar lá metionina. Metionina. A próxima sequência é CCG. Aí eu vou lá na tabela. A próxima é CCG. Aí você vai na tabela. CCG. CCG prolina. Então vai vir depois lá uma prolina. Quer ver? Então a gente passou por essa aqui. Aí o que acontece? Isso aqui eu tenho que explicar também, né? Tá, se a gente olhou lá na tabela, viu que o aminoácido que tem que vir é metionina, pronto. Só que vocês viram que só tinha essa unidade menor do ribossomo. Agora a maior ela vem. A maior ela vem e nessa maior aqui ela tem sítio de ligações. O que seriam sítios de ligações? São sítios onde esses RNAs eles vão ficar acoplados. Aí o que acontece, gente? Isso é uma coisa cíclica, tá? É muito simples. Como a molécula ela vai andar, como esse ribossomo, a RNA ribossômico que ele vai andar, essa parte de baixo ela vai passar para CCG e essa parte grande também vai ter que andar para CCG para acompanhar. Só que na medida que a molécula anda, né, ela vai deixando para trás. Então ela tem um sítio de ligação na frente e um sítio de ligação atrás. Porque quando ela vai para o da frente, esse aminoácido aqui, na verdade, esse RNA transportador aqui, ele passa para o sítio de trás, né? E aí vai abrir um espaço aqui para que outro RNA transportador se ligue. Fica mais ou menos assim, ó. Desse jeito dessa imagem aqui, tá vendo? Ó, dois sítios de ligação. Ó, dois sítios de ligação aqui. Se ligou os dois, né? Porque um já estava lá, o outro veio. Encaixou aqui, ó. Encaixou. Quando encaixa aí, né? Esses aminoácidos que eles trazem, é a prolina mesmo. Esses aminoácidos que eles trazem, tá? Eles vão se juntar. Aí é aquela regra lá que eu disse para vocês das proteínas. Quando o aminoácido se liga ao outro, libera água. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando um aminoácido se juntou com o outro aqui, quando a metionina se juntar com a prolina, tá? Quando esses dois se juntarem aqui, ó, metionina e prolina, vai formar, ou vai liberar uma molécula de água. Isso é eterno, tá? E assim por diante. Então, essa última molécula aqui, que é a metionina, ela vai ficar aqui? Não, ela vai sair, porque não tem espaço para ela mais depois. Quando essa molécula andar, ela vai ter que sair. Então, essa metionina não. Mentira, o aminoácido ele fica, tá, gente? Mentira não, o aminoácido ele fica. O que sai é o RNA transportador. O RNA transportador ele vai embora, tá? E larga aqui o aminoácido. Quando o RNA transportador ele vai embora e larga o aminoácido, né? Isso eles vão se acumulando, esses aminoácidos, até formar o que a gente quer, que é a proteína. Então, toda vez que um aminoácido se ligar com o outro, vai estar liberando água. Agora, se tratando do sítio de ligações, ó, então esses dois aqui se encaixou. O primeiro que estava aqui era justamente esse UAC. Ele vai embora, ó, ele vai embora. Opa, voltei. Ele vai embora, esse UAC, tá vendo? Ele vai embora porque a molécula se movimentou, ó, se movimentou. Ele vai embora para que libere um sítio aqui na frente para que outra molécula venha se encaixe. Aí, ó, é UAU. Quem é que liga com U? A. Quem é que liga com A? U. Quem é que liga com U? A. Então eu tenho que procurar na tabela UAU, né? Eu vou lá, UAU. UAU tirosina. Então vai vir aqui, ó. Cadê? Vai vir aqui a minha tirosina. Beleza, a minha tirosina se juntou, se ligou aqui, ó. Tá as duas bonitinhas junto uma da outra, vamos supor aqui nessa ligação. Minha tirosina vai se juntar com minha prolina e metiolina. E aí eu vou liberar a água do mesmo jeito. Aí a minha molécula, o meu RNA transportador que já estava lá, ele sai para que abra espaço para o outro entrar. E vai fazendo isso, abre espaço para o outro entrar. Chegou no código de parada, né? Que aqui, por exemplo, o código de parada foi o A. Chegou no código de parada, acabou, eu não vou fazer mais nada. A quantidade de aminoácido que tiver lá é a quantidade de aminoácido que vai ficar. Então, se aqui juntou 5 aminoácidos, esses aminoácidos eles vão ficar aqui, né?
até que pare. Parou, beleza. Parou, desmancha tudo. Então vai embora o RNA mensageiro, vai embora o RNA transportador. Essa fita aqui de RNA mensageiro não vai ser lida mais porque ela já foi lida, então já era, vai-se embora. O RNA transportador vai embora também, só que ele larga os polipeptídeos, que é justamente os aminoácidos juntos, né? Que acima de 5 a gente chama de polipeptídeo. Se tivesse 2 era di, se tivesse 3 era tri, mas ele aqui nesse exemplo liberou 5, então são polipeptídeos. Então liberou esses 5 aí, né? Ele vai depois se juntar a outras moléculas de aminoácidos até formar 50 e você tem uma proteína. O resumo disso tudo é: a subunidade menor vem procurar a sequência, né? Depois a subunidade maior vem e começa a produzir o que a gente chama de proteína, né? Justamente aquelas proteínas vindo, vai ali na molécula até formar essa cadeia polipeptídica. Se conseguir formar 50, beleza. Se não conseguir formar os 50, formar 5, não tem jeito, vai ser liberado e aí depois eles vão se juntar com outras moléculas e aí por diante, tá? Todo esse processo acontece lá no citoplasma da célula. Aqui não tem muito BO não, aqui é a tabela, tá? Aquela tabela que a gente diz, que eu falei com vocês, que tem o código de início, código de parada e assim por diante. Tá? Então há mais de um códon para certos aminoácidos, dizemos que o código genético é degenerado ou redundante, então porque são vários, tá? Porém o código não é ambíguo, o código ele é único, tá? Na verdade o código não é ambíguo, o código ele tem vários tipos de código, não vai ter um código só eternamente, não. Tá? Vai ter vários códigos porque vão gerar vários tipos de aminoácidos possíveis e várias sequências de aminoácido possível. Então ele não é ambíguo. Também o código genético ele é universal, tá? O código genético tem quase o mesmo significado para todos os animals do planeta ou todos os eucariotos do planeta, tá? Dúvidas? Dúvidas? Certeza, gente.